amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a gente continuar falando, debatendo esse tema importante que nós temos pela frente, ainda muito tempo para encarar, que é a pandemia. E um dos aspectos mais importantes também para se discutir nesse tema é a questão da tributação, porque ela tem reflexo direto na atividade econômica e também até uma repercussão social. E para falar sobre esse tema, nós temos o prazer de receber hoje o administrador Rogério Ramos. Ele é o secretário municipal da Finanças de Palmas. E para entrevistar o Rogério Ramos, eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Alexandre Peara, jornalista, advogado, especialista em gestão pública. Ele é servidor do FTO, atualmente trabalhando com assistência estudantil e na frente de empreendedorismo da instituição, e ativista social e membro do coletivo Somos. E também recebemos aqui, temos a honra de receber a jornalista Layala Stoffel. Ela é jornalista especialista em marketing, gestão organizacional e ensino de comunicação e jornalismo sobre temas contemporâneos. Atua no Sebrae Tocantins há 14 anos como assessora de imprensa e desde 2019 como gerente de marketing da unidade de marketing e comunicação. Rogério, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui. E é um momento importante. Nós conversamos semana passada com a presidente da Brasel e temos conversado com empresários, e há uma preocupação nesse sentido em termos de tributação. Mas, antes de tudo, vamos falar, é lógico que também não só as empresas, mas o próprio município também tem seus impactos. Nesse aspecto, quais são, nesse primeiro ano de pandemia, qual a avaliação dos impactos dela nas contas do município? Obrigado. Bom, primeiro, agradecer esse convite e receber muita honra, com muita alegria, até pelo nível conceitual que o site Kleber Toledo tem e a repercussão que ele consegue dar como um órgão de formação de opinião mesmo, de poder levar muita informação exata e precisa e num formato que, além de estar ali transfigurada a verdade, está também numa fácil assimilação pela sociedade, onde a sociedade possa estar cada vez mais bem informada pelo esse veículo. Então, eu tenho admiração pelo Kleber desde quando ele começou esse trabalho, foi um precursor aí da área da internet, de todo o sistema digital, e isso para nós, tocantinenses, é um orgulho, porque o seu trabalho transcende os limites do nosso estado. A Layala, né, que é uma conhecida já, a gente atua, de certa forma, junto com alguns trabalhos lá no Sebrae, né, e, obviamente, também uma jornalista reconhecida e de muito valor aqui no Tocantins. E tive a oportunidade de conhecer o Alexandre Peara agora, né, pelo seu currículo, as instituições que atua, a gente sabe que tem todo um valor técnico que vai contribuir aqui com o dia de hoje, né, com a nossa conversa. Bom, Kleber, se eu posso ir já respondendo a sua Sim, por favor. pergunta, é o seguinte, essa questão de tributação, ela é uma linha tênue entre o desenvolvimento econômico, entre o financiamento do custeio da figura do Estado como um todo, e obviamente, ela também é uma linha de equilíbrio, né, entre a classe empresarial, o contribuinte, com o que a gente tem de obrigações formais dentro do poder público. E para que isso aconteça a contento, você tem que estabelecer algumas coisas que até estão no princípio do direito tributário, que é a capacidade contributiva, né? Isso nunca pode ser deixado de lado. Nós temos que sempre atuar levando em conta a capacidade contributiva do nosso contribuinte, seja ele empresário ou não, seja ele MEI, né? Seja de qual modalidade ele esteja, né? Seja um aposentado que paga o imposto da sua residência. Bom, mas para que se consiga isso, obviamente, você tem que ter uma legislação muito bacana nesse processo, mesmo que a legislação tributária seja como uma espinha dorsal, né, estabelecida pela Constituição Federal. Não tem como você fugir. O município só tem direito ao ISS, ao IPTU. Agora fizemos o convênio com
com o imposto de rural, né, o ITR, e aquelas partes do ICMS, aquela coisa toda, que isso faz parte de um pacto federativo que eu, particularmente, acho muito injusto, né? Porém, o município tem praticamente as maiores despesas do dia a dia e talvez o menor número de recursos. Isso acontece com todos os municípios. Mas é uma outra discussão que a gente pode ficar aqui mais uma hora discutindo. Sim. E esse momento de pandemia, essa linha tênue do que eu falo, ela fica mais tênue ainda, mais sensível ainda, porque, de um lado, você tem um empresário que precisa de uma anuência, que precisa assim, de uma, até mesmo de um amparo da figura do Estado em todos os sentidos, tentando atenuar essas dificuldades para que o momento gerou para todo mundo. Por outro lado, você tem uma saúde do município, por exemplo, que constitucionalmente a gente tem que gastar 15%, e nós fechamos o balanço de 2020 com quase 22%. Então, isso, você tem um aumento nas despesas, sendo que você tem que efetivamente até prorrogar impostos, como nós prorrogamos, fazer com que situações de favorecimento para esse contribuinte, para que ele possa se sustentar em pé, né? E isso demanda um esforço e um trabalho muito intenso no dia a dia disso. Muitos cobram, por que o município não faz renúncias fiscais, etc. Primeiro, porque isso, do seu ponto de vista legal, tem muitos questionamentos, né? A gente pode atuar em ampliação de parcelamento, que essa semana a prefeita Cíntia vai divulgar um decreto ampliando parcelamento, prorrogações, como nós já fizemos diversas, inclusive a nível de impostos e de taxas, como de alvará e etc. Você criar outras condições que possam dar condições, como nós fizemos um decreto da prefeita publicado semana passada, onde ele desvincula o alvará de habites do alvará de funcionamento, então, facilitando as empresas se ficarem posicionar no mercado de trabalho. Então, no mercado também de desenvolvimento, né, de ações empresariais. Então, tudo isso tem que ser feito de forma inteligente para aquela história, né? Você tem que, obviamente, tirar bastante leite da vaquinha e dar para a turma, mas você não pode matar a vaquinha, porque senão aí você quebra o Estado e aí você cria uma condição e condições ilegais. Então, nós temos tentado buscar esse equilíbrio. Cobra-se muito, né? Às vezes, até de forma irresponsável, alguns políticos chegam, por que não isenta o ISS, né? A maior receita que a gente tem, né? Aí eu falo, olha, não há por que nem ter nenhum tipo de redução no ISS. Por quê? O ISS é imposto sobre serviço, ele é diferente do Estado. Você não paga lucro presumido, você paga a partir do momento que você faz pouco serviço, você paga pouco imposto. Se faz muito serviço, você paga muito imposto. Então, a proporcionalidade de você estar pagando muito é porque você está recebendo, faturando muito. Então, ele já é um imposto justo regulatório, né? Ele só vai aonde ele um percentual do que você efetivamente trabalha e arrecada. IPTU, nós fizemos diversas prorrogações. Esse ano, por exemplo, a gente estuda ainda a questão de um refis, como fizemos em 2019. O ano passado houve um impedimento legal dado ao momento eleitoral, e esse ano o impedimento é a fórmula. O último refis que eu fiz, eu reuni 15 mil pessoas. Como é que eu vou reunir 15 mil pessoas agora? Né? Então, nós estamos buscando um expertise, uma inteligência que não existe no mercado, dentro da formalidade legal, porque todo refis ele é feito junto ao CNJ, é uma autorização do CNJ, tem tudo um contexto que precisa ser bem trabalhado. Mas, por certo, o município não foge a essa responsabilidade de estar sensível às questões de cobranças de impostos e de regular bem essa dose para que a gente possa aí criar um equilíbrio. Então, nós precisamos do financiamento tributário para poder, obviamente, cumprir as nossas despesas, e isso não pode ser irresponsavelmente deixar de se levar em conta. Né? O certo também nós temos que dar esse equilíbrio à classe empresarial,
que está em dificuldade e precisa ter condições de sobreviver. Nós vamos ter uma mortalidade grande. Eu, além de secretário de Finanças, secretário de Governo da Prefeitura, eu sou presidente do SEBRAE, né? Hoje estou no presidência do exercício do Conselho Federal de Administração e a gente tem uma ideia de outros lados também, né? Eu vejo a questão do... Hoje, quase mais de 98% dos negócios no Tocantins são pequenos negócios, micro pequenos negócios. Então, a gente precisa ter alguma discussão nesse sentido e amparar essas pessoas. Essas pessoas é que estão sofrendo na pele, né, de forma intensa, porque uma empresa grande, ele demite ali, ele ajusta aqui, vai esperar o tempo passar, né? O micro pequeno empreendedor é a comida dele, a luz, é a água, é o dia a dia, é o funcionamentozinho, é o estoque da empresa dele, é o capital social dele que está em jogo, né? Então, são muitas variantes, mas o que a gente precisa buscar é esse equilíbrio. Layala. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Kleber, pelo convite. Muito obrigada, Alexandre, colega de profissão. Estarmos juntos aqui para discutir sobre um tema tão relevante para a classe empresarial, para os nossos contribuintes também, como bem já falou o secretário Rogério Ramos, que também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, como bem disse há pouco. E a gente que trabalha no SEBRAE já há um bom tempo, a gente já está meio acostumado, né? A gente acompanha os dados que fazem, que mostram, relatam o crescimento do MEI e do pequeno negócio. E no ano passado, em 2020, houve um aumento de 2,6 milhões de novos MEIs em todo o país. Isso foi um dado bem interessante, porque a pesquisa GEM, que é uma pesquisa que é realizada em vários países, ela retrata sobre a questão do empreendedorismo de várias formas, né? E é bastante interessante quando ela pontua que existe muito um aumento, eu diria assim, um aumento considerável das pessoas que empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. E o ano passado, que foi esse ano mesmo, assim, da pandemia, a gente percebeu isso, né? Não foi diferente. A gente viu as pessoas buscando realmente, né, com o desemprego aparecendo, as pessoas foram empreender, encontrar alguma forma, né, de sobreviver. E é interessante que os dados mostram que hoje o país tem mais de 11 milhões de microempreendedores individuais, especificamente, porque os pequenos negócios é composto por MEI, ME e EPP. A gente está falando aqui só de MEI. O país tem 11 milhões e o Tocantins mais de 78 mil MEIs. E só Palmas, só a posição de Palmas, que ocupa o primeiro lugar hoje no estado, nós temos 25 mil microempreendedores individuais, isso dados atualizados agora em abril desse ano. Então, diante desse cenário crescente da abertura de empresas, né, nessa forma jurídica de microempreendedor individual, secretário, hoje a Prefeitura de Palmas, ela tem alguma ação específica que possa auxiliar este grande grupo, porque a gente fala de 78 mil MEIs, mas a gente sabe que o MEI pode empregar até um funcionário, né? Então, vamos pensar aí talvez no dobro, né? É um grupo, uma parcela bem significativa. Então, eu gostaria de saber se a Prefeitura tem algum trabalho específico para o MEI, alguma ação ou algum incentivo para esse grupo específico? Eu acho que é interessante a gente falar até um pouco mais da figura do MEI, né? O que cresce muito o MEI, principalmente cresceu muito nesse período? Se você observar o CAGED, houve uma diminuição de empregos formais. Automaticamente, as pessoas precisam continuar a viver e ter algum tipo de atividade laboral. Essas pessoas que perderam esses empregos de CLT, de carteira assinada, mudaram rapidamente para a figura do MEI por vários motivos. Primeiro, porque é uma forma de atividade reconhecida. Hoje, se você faturar até 80 mil reais por ano, você tem condição de ser um MEI, você paga ali 50 e poucos reais, que está embutido a sua previdência, todos os seus impostos, você pode emitir nota fiscal, enfim. Tem todo um sistema tributário que eu acho muito inteligente. O Brasil tinha que caminhar mais fortemente para um sistema tributário como esse. Não esse que aí está, né? Eu até costumo dizer, você nunca viu ninguém pular do lado dos Estados Unidos para o lado do México, né? Então, por quê? Olha como é que é o sistema tributário lá. Lá, primeiro, chegaram a um imposto único e de uma forma bem clara, e a gente ainda demora a chegar. Não é simplista chegar e falar assim, olha, vamos instituir o imposto único no Brasil. Não é assim não, gente. Aí pode ser que isso dê um problema maior do que vocês imaginam. Porém, a gente tem que caminhar
para essa temática. Eu acho que o Simples e agora o MEI são duas situações fiscais, eu não digo que isso é nem benefício, isso aí são formas inteligentes de tributação que chegam a dar a condição o seguinte: você paga um valor justo e você está legalizado. O Brasil ele tem uma característica péssima de poder fazer com que a presunção da culpa seja estabelecida sobre qualquer contribuinte, sobre qualquer pessoa, inclusive, né? Então, é preciso mudar. Você, olha, dá a condição da pessoa ser legal perante o ofício, perante qualquer situação, e deixa ele trabalhar, né? Então, isso é a proposta do MEI e a proposta do Simples, elas caminham muito por isso. E eu vi recentemente o ministro da Economia, que já estive com ele algumas vezes, eu acho que é um ministro bem intencionado, que tem muito conhecimento, disse o seguinte: o Simples foi o grande responsável pelo aumento da receita no Brasil. Ah, que maravilha, vamos avançar nisso, a fórmula está aí. Então, a gente tem que observar algumas fórmulas e tentar buscar algo parecido, você entendeu? Não adianta você criar um sistema tributário que são grandes alíquotas, grandes situações, onde as pessoas falam em leniência, falam em situações de compensação, de como a gente vai fazer com que esse tributo possa ser burlado até. Não, existem formas legais de você ter uma administração tributária, né? Então, tem cursos por aí, tem contadores que vendem essa ideia e tal. Não é por aí. Eu acho que você tem que apresentar uma forma de imposto justa e tentar fazer com que a maioria pague. Não aqueles que têm mais estrutura financeira para contratar um bom advogado, um bom contador, que pague menos que o outro, né? Então, fazer a coisa mais linear. Então, quanto à sua resposta, eu acho que o MEI e o pequeno negócio mereciam esse apontamento dentro da visão tributária e pode ter certeza, se a gente criasse mais condições assim em faixas superiores e até em contribuintes que fossem coisas mais acessíveis ao pagamento. Por exemplo, o Kleber acompanhou essa história. Quando eu assumi a Secretaria de Finanças há 2 anos, nós tínhamos uma bomba aqui na Secretaria de Finanças, chamava IPTU. Aí eu falei: Kleber, nós precisamos desarmar esse negócio. Quando foi já no final de 2018, a prefeita mandou uma mudança na planta de valores, né? A gente conseguiu fazer uma adequação dentro do que podia. No ano de 2019, nós não tivemos nenhuma matéria negativa que pudesse dizer que o imposto foi cobrado exorbitante. Você tinha casos pontuais. E quando você cria uma planta de valores genéricos, ela é genérica. Pode ser que o seu imóvel teve algum tipo de depreciação que efetivamente mereceria, por parte do município, uma revisão. E nós criamos uma diretoria de avaliação para fazer essas revisões pontuais. E a gente matou essa história. Acabamos com um IPTU progressivo que perseguia as pessoas, né? Então, na verdade, é esse tratamento que deve ser dado. E o município, nesse período de pandemia, identificou como você tem um número grande de pessoas que crescem, como cresce o número de MEIs, como cresce o número de pequenos negócios, como se migra o emprego formal, conforme o CAGED representa, para esse tipo de formalidade, de formalização, você tem que criar, você muda a política pública de lugar. E, obviamente, nós estamos estruturando, a prefeita, nós estamos com um grupo capitaneado pela nossa secretária de Desenvolvimento, a Camila Jaber, a nossa prefeita e algumas outras pessoas do município, já trabalhando em alguma coisa que possa potencializar o Banco do Povo, que é um banco desburocratizado, que pode ter um viés e tem um formato com justiça para poder chegar a algum tipo de benefício a esse MEI, esse pequeno negócio que tanto clama por isso. O governo federal foi muito firme no estabelecimento do Pronamp, foram muitos recursos destinados ao Pronamp. O SEBRAE trabalhou muito para poder dar aquela consultoria financeira para que as pessoas pudessem absorver esse Pronamp. E é desse jeito mesmo. Nós precisamos manter de pé essa classe produtiva, né? Ela precisa de sustentação, né? Tem gente que pegou parte do dinheiro do Pronamp e foi comprar um bujão de gás, foi, mas é a realidade brasileira. Nós temos que enfrentar ela, né? O certo existe no município esse trabalho e existe a instalação da Sala do Empreendedor e de vários outras parcerias, né,
que nós estamos desenhando, inclusive, com o próprio governo do Estado, com outros entes, para poder potencializar o apoio a esta faixa de empresários que nós denominamos, além de ser a maioria, talvez é uma das mais importantes no contexto geral da empregabilidade, da economia, de fazer tudo girar. A cidade gira em torno do pequeno negócio. Alexandre Piara? Boa tarde. Secretário Rogério Ramos, querida colega Layala Stoffel, que eu também estou conhecendo agora, né? Nós somos colegas, estamos conhecendo agora. E Kleber, muito obrigado pelo convite. Secretário, dando continuidade às suas falas e ao que foi abordado até agora, eu sempre trabalhei com licitação e contratos, né? Existe uma preocupação muito grande dos CNPJs, que com a certidão, a nossa querida certidão negativa de débitos municipais. E a gente sabe que nesse período de pandemia, muitas empresas vão se tornar inadimplentes ou estão em situação de inadimplência. E para que haja um futuro empréstimo, contratação do poder público, ou vários atos dentro da empresa, é necessário que a certidão municipal esteja em dias, né? Com prazo válido. Eu queria saber se existe algum tipo de alternativa. Eu sei que, por mais que a sua pasta ela está voltada diretamente para a arrecadação, né? Eu queria saber, compreender como é que vocês estão planejando, pensando em lidar com essas... Existe algum projeto de prazo de validade estendido? Uma forma que vocês vão absorver toda essa, entre aspas, inadimplência que vai ocorrer após, ou está ocorrendo nesse momento? Bom, a fórmula que nós encontramos é a que a prefeita vai divulgar nesses 2 dias aí, já está na Casa Civil e ela já determinou que seja feito. Nós vamos ampliar o prazo de parcelamento. Nós entendemos ser dessa forma, a forma correta, porque se eu prorrogar um prazo de uma certidão, é somente para aqueles que têm ela, e no município ela é 30 dias, aí uma 90 dias, mas aí, e quem não tem? Então, a prorrogação do prazo da certidão, ele, no contexto do número de contribuintes que eu tenho, ele vai dar pouco resultado, certo? O que nós temos que fazer, por exemplo, quando a gente amplia o prazo de parcelamento, o entendimento é o seguinte: você parcelou no máximo que pôde, pagou a primeira parcela, no outro dia, o seu imposto está baixado e o nosso sistema dá a condição de você tirar a sua certidão negativa de débito. Então, essa é a fórmula encontrada, né? Um efeito prático, né? Então, é preciso de um esforço. Inclusive, eu estou na Câmara com um projeto de lei desde o ano passado, do começo do ano passado, ou mais até, por exemplo, de pagamento de impostos. Eu preciso de uma lei autorizativa para me fazer um chamamento público para as bandeiras de cartão de crédito, fazer com que os nossos boletos possam ser pagos com cartão de crédito. Aí, o que o cara pode fazer para facilitar? Ele vai, vem aqui e parcela. Aí ele tem dificuldade de arrumar o dinheiro da primeira parcela. Ele pega o cartão de crédito dele e parcela. Nesse caso, hoje não pode. Por quê? Eu não tenho essa estrutura e estou dependendo da Câmara para aprovação disso aí. Já conversei com alguns vereadores que estão com os projetos, eles vão dar andamento nisso, porque também isso é uma forma da gente facilitar essa regularidade fiscal. Muito bem colocado por você. Eu acho que todo mundo está aí atrás dos créditos para se remontar. Que todos os empresários, seja micro, grande, ou depois da pandemia, ou na pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, eles têm que se reinventar, né? Aquele estabelecimento que vendia comida da porta para fora, hoje tem que vender comida da porta para dentro. Então, ele teve que entender. A pressão de serviço, que era determinadas situações que geravam algum tipo de mobilização, tudo, ela vai ter que ser de uma outra forma. Então, esse é o mundo. Não é um problema aqui de Palmas, do Brasil e tal. Quando eu vejo, às vezes, querem enxovalhar situações, né, fazer manifestação de uma coisa aqui, porque não, isso aí não é uma decisão, um modelo de decisão de contenção das pessoas, de segurança sanitária, não é uma coisa inventada aqui, é uma coisa que é estabelecida. O que nós temos que fazer é nos adequar. Quando eu disse que quanto mais diminuía o número de empregos formais com carteira assinada, aumentava o número de e-mail, porque isso é um comportamento. Foi a mudança que teve que ser feita. Você acha que foi porque nós, do SEBRAE, ou porque essa lei do MEI está desde 2004, por que ela veio agora pegar?
porque agora que ela teve necessidade, ela se sentiu necessária, agora que ela se fortaleceu. Então, eu vejo que essas questões tributárias, elas são muito relativas e a gente precisa conhecer bem. Eu tenho muita espécie com, às vezes, um parlamentar ou uma pessoa que não tem tanto conhecimento, faz uma crítica achando que a prefeitura é um monstro porque não faz isso porque não quer. Não é, porque às vezes não dá efeito, não dá resultado. Não é a forma de fazer, entendeu? Rogério, e sobre esse projeto que você disse que já está na Casa Civil, de alongamento das parcelas, como que vai ser? Você teria como adiantar mais detalhes para nós? Como que é hoje e como pretende que fique? Ele, através de decreto, ele só muda o número das parcelas, né? Eu não posso mexer no juro e multa, né? Como mexe no refis, né? O que eu posso fazer é um alongamento. Ele tem duas tabelas, um número X para pessoas físicas e um número maior para pessoas jurídicas, né? Então, aí isso é totalmente aliado ao tamanho da dívida, até porque você não pode ter uma parcela menor que R$100, né? Porque até mesmo a nível de sistema isso nos causa prejuízo, né? Se a gente fizer qualquer coisa contrária, né? E mais uma condição que dê para essa regularidade, né? De todas as empresas e todos esses que movem os pequenos negócios. E não só pequenos, grandes negócios também. Mas aí vai ser só para pessoa jurídica ou também pode beneficiar pessoas físicas? Nós temos, por exemplo, a proposta que nós fizemos são 96 parcelas, o máximo 96 parcelas para pessoa física e o máximo até 120 parcelas para pessoa jurídica. Certo. Layala? Então, secretário, a última pesquisa do CAGED, que saiu na semana passada, mostra que as MPS elas foram responsáveis por 90% da geração de empregos no primeiro bimestre desse ano, né? O Tocantins, inclusive, está no 5º lugar no país e o primeiro da região norte. Com dados, assim, eu diria, tão relevantes, né, para um momento de pandemia, o senhor acredita que quais seriam, vamos dizer assim, as ações que a Prefeitura de Palmas tem contribuído, né? A Prefeitura, no início de fevereiro, também foi destaque em âmbito nacional, também em outra pesquisa. Quais as iniciativas que o senhor acredita que tenham, assim, contribuído para que o emprego ele continue, né, crescendo, mesmo no momento de pandemia? Teve alguma iniciativa da Prefeitura que pudesse contribuir com esse resultado, né? Como a gente bem disse, a gente vive um momento em que realmente os empregos precisam ser preservados e, nesse caso, a empresa ela precisa de fôlego, né? O senhor, como bem disse, a Prefeitura está trabalhando a ampliação do parcelamento, igual o Kleber comentou agora, a prorrogação, né, de parcelas, de prazos, aliás, e o senhor trouxe também uma informação muito importante, que eu achei bacana, que é a questão do crédito através do Banco do Povo. Penso eu ser uma iniciativa que traz um fôlego bastante, aí, um fôlego bacana para as empresas nesse momento. O senhor acredita que essas ações têm contribuído ou tem alguma outra ação que a Prefeitura vem desenvolvendo que pode ter contribuído com o aumento dessa geração de emprego? Essa pandemia, ela promoveu um realinhamento, um repensar das políticas públicas tradicionais que nós tínhamos tempo. Inclusive fortalecendo um momento como este. Antigamente, talvez o Kleber nos chamaria num cenário, num estúdio, para a gente debater uma entrevista. E isso mudou muito rápido. O formato das coisas mudaram muito rápido, né? O próprio Sebrae, por exemplo, teve que se virar nos 30 em vários momentos. Uma instituição que era visto pelo seu calor humano, pela sua presença com as pessoas, pelo seu jeito tutor mesmo. O Sebrae é um grande tutor do empresariado brasileiro, né? E isso era feito com um aperto de mão, isso era feito com um abraço, isso era feito com um convencimento muito próximo. Verdade. Isso teve que mudar muito rápido. Assim como as políticas públicas e os projetos da Prefeitura de Palmas, do governo federal, tiveram que se configurar nesse sentido. Muitas coisas não são tão rápidas, porque a gente tem que mudar a lei de alguns fundos, nós temos que... e as coisas não são rápidas, como eu te falei, eu estou com um projeto para pagar imposto com cartão de crédito e está há mais de ano dentro da Câmara, então acaba que isso
não é... Limita, né? O que eles querem, tem análise, tem um que acha uma coisa, é democrático, isso não está errado, né? Faz parte do sistema. Porém, o que ocorre? Nós precisamos avançar e até com mais rapidez nessas coisas todas. O município de Palmas, num primeiro momento, ele foi socorrer uma situação. Ele foi socorrer a situação de saúde. Eu vou contar um caso para vocês. Eu peguei Covid. Infelizmente, foi numa transição do meu plano de saúde aqui da Associação dos Municípios, eu sou filiado aqui à Associação dos Municípios, e entrou de um plano para o outro, deu um gap. Eles não conseguiram me colocar. E foi justamente Quando precisou. que eu peguei o Covid. Mas, de toda forma, o início de todo mundo que é identificado como Covid é na rede pública, porque é lá que é feito o teste, né? E aí, eu trabalhando uma semana com Covid, sem saber, assim, com poucos sintomas, aí os sintomas foram apertando, eu fui lá, fiz o teste, pá, fiquei sabendo. Aí me ligaram do postinho, eu cheguei lá no postinho e primeiro, eu vou só fazer uma conta, um teste hoje é em torno de R$70, hoje é mais, a média hoje isso é regulado pelo mercado, mas vamos supor, esse tanto R$70 estão dizendo por aí, e na época dos R$70 que foi comprado pela prefeitura, o Ministério da Saúde ligou que o preço natural era R$93 no geral no Brasil. Só com informação. Aí você tem um custo desse teste. Aí depois você tem um médico, que em média seria R$200, R$300 uma consulta de um médico hoje. Aí você tem os remédios. Eu comprei os remédios, não peguei lá. Foi R$100, mas se eu tivesse pego era mais 100. Aí você tem uma ressonância magnética que hoje, para você pagar barato, do tórax, é R$600. E aí você tem todos aqueles exames necessários para saber realmente como é que está a pessoa, para não ter nenhum risco de outras coisas, que são exames bem complexos, que todos são feitos de sangue, R$800 que eu paguei isso. Aí você tem um custo de alguém que não ficou um dia internado, como é o meu caso, e o município teve um custo de em torno, em média, R$2.000. Você entendeu? Então, as pessoas fazem, para onde vai esse dinheiro da saúde do município? Bom, o pessoal está achando que é só os que é internado, os que estão dentro da UPA, os que estão na UTI. Não, o custo disso é muito alto. Então, primeiro, nós tivemos que reprogramar isso. E agora nós estamos reprogramando esse talvez pós-pandemia. Eu acredito muito, o governador está comprando 1 milhão de vacina, mais o que já foi vacinado. Se tudo isso der certo, você pode ter certeza. Só vai ficar algumas criancinhas sem vacinar e até elas podem esperar um pouco mais. Mas a grande população, e nós vamos resolver essa situação no Tocantins. Então, por certo, existe esse trabalho do Banco do Povo, esse estudo que está sendo feito, que a gente vai potencializá-lo. Existem esses benefícios fiscais e essa forma de atenuar a questão fiscal que a gente tem tratado com muito cuidado. E existem outras situações. A prefeitura está comprando 30 mil cesta básica, o governo do Estado deu, porque também são situações emergenciais. Esse grande maioria de MEI, vou te falar, muitos deles chegaram à condição de passar fome. Então, chegou uma condição assim, eu quero ir trabalhar, eu quero vir pegar minha caixinha de água, ir para um sinaleiro, vender, tudo bem, está tudo certo. Mas ele está indo com fome. Então, tem muita coisa urgente para ser resolvida e nós estamos atentos a essa situação. Agora, por certo, é todo mundo junto. Esse negócio de sair, não, o culpado é o município, o culpado é o Estado, o culpado é o Bolsonaro, o culpado é isso, o culpado é aquilo, o culpado é a sociedade, o culpado é isso. Não, é juntar todo mundo e todo mundo fazer a sua parte. É muito forte, né, essa questão da cultura da terceirização, quando, na verdade, o momento pede um trabalho conjunto, né, de todas as esferas. Alexandre? Eu queria voltar, secretário, uma das suas falas em relação, até foi o ISS. Eu tenho uma pergunta sobre o ISS, que eu depois vou jogar um pouco para frente. Eu queria voltar sobre um ponto que foi muito discutido nesse início de ano, que é em relação ao IPTU. O ISS deixou muito claro que tem atividade econômica lá, tem o ISS, não tem o que cobrar. Diferente do IPTU, que não tem uma ligação direta com a atividade econômica. Independente se a pessoa tem renda ou não, a situação, o IPTU vai vir, o fato gerador está acontecendo e normalmente ele vai ser cobrado. Eu queria, assim, que o senhor esclarecesse um pouco essas alternativas para, de fato, manter, igual eu falei, a questão da função da sua pasta e da secretaria, mas pensando também como a população está sendo atingida nesse momento com a pandemia. A gente sabe que a perda de renda foi muito alta, vocês deixaram claro nessas conversas todas que está muito difícil para a população,
E as pessoas sempre falam, não, o que ele vai fazer é fazer, como se diz, o parcelamento. Parcelamento não é extinção de dívida, eu também sei que não pode ser extinto, mas existem algumas alternativas além dessa que pode reduzir um pouco esse impacto do cidadão lá na ponta, no quesito ao IPTU. Bom, primeiro vamos conhecer mais o IPTU de Palmas. Hoje, o nosso IPTU ele gira em torno de 133 mil lançamentos, que são imóveis edificados, não edificados e glebas. Certo? Desses, 77 mil são imóveis edificados perante a prefeitura. Pode ser que um ou outro, o cara passou despercebido, quer pagar como lote, que pese a alíquota de um imóvel edificado ser bem menor do que o imóvel dele, um terreno vazio e etc. Mas desses 77 mil imóveis edificados, 27 mil, a prefeita, também por proposição de uma lei, deu isenção. Por quê? Porque esses imóveis, o IPTU deles, os que forem até 50 UFIP, estão isentos. Certo? Então, assim, a grande classe mais que precisa e que, na verdade, de baixa renda, de Palmas, e aí eu estou te falando, de 77 mil, 27. Entendeu? Então, o que ocorre? 50 mil imóveis que estão pagando imposto de 77. Então, teve um número grande já, um valor linear. Além dessas isenções, desta isenção, nós temos outras isenções. Aí nós temos aquela pessoa que ele é aposentado, ou pensionista, ou deficiente físico, ou tem mais de 65 anos, aliado a ter um imóvel só no município, e o IPTU dele, a terceira condição, não ser maior do que 150 FIPs, que daria aí hoje uns quase R$500, ele está o quê? Ele tem direito à isenção, só que ele tem que requerer. Entendeu? Aí você amplia, pelo menos aí, em média, mais uns 3 mil imóveis que chegam a essa condição. Infelizmente, assim, as pessoas às vezes não requerem ou até desinformação da sociedade e tem condições que são não chega a esse número, mas eu calculo que nesse mundo teria esse direito. Então, aí você tem aqueles imóveis que fazem parte da cidade. E aí você fala assim, mas coitado desses outros que pagam IPTU. Aí eu já vou te contar uma outra história. O ano passado, nós tivemos um aumento de receita no ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e aí, assim, em que pese a pandemia ter derrubado fortemente a renda das pessoas, no mercado imobiliário não foi bem assim, Palmas. No mercado imobiliário não foi assim. Se você tem um crescimento de 30% de transmissão de bens imóveis, de TBI, né, você revelou que houve muitas negociações. E esse mercado imobiliário se aqueceu, e quem é do mercado imobiliário sabe que o ano de 2020 houve um aquecimento do mercado imobiliário na cidade. Né? Houve uma possibilidade de investimento. Agora, se houve um crescimento, houve o quê? Uma valorização. Se houve uma valorização, houve um rendimento. Se houve um rendimento, obviamente, o município tem parte disso. Porque a Constituição Federal estabelece dessa forma. Né? A lei tributária de Roma para cá é desse jeito. Né? O que você ganha, parte é do Estado. Né? Até de Roma para cá, não, antes disso, até na época do começo do mundo. Né? É assim, né? Nos reinados. Né? Então, obviamente, isso não mudou e não vai mudar. Agora, o certo, aí entra naquela linha tênue. Aí nós vamos enxergar um mercado aquecido e a prefeitura precisa custear essas despesas que eu te disse. Né? Então, falar em tributação é, sim, sempre uma linha tênue. O que se estabelece na Prefeitura de Palmas, e no dia que eu entrei aqui, o que a prefeita sempre me incumbiu, foi o seguinte, olha, vamos discutir o melhor caminho, um equilíbrio entre a cobrança de impostos e um equilíbrio entre o aspecto financeiro da prefeitura. Porque nós temos que, com esse dinheiro, não é com outro dinheiro,
que a gente paga o salário dos servidores, que a gente faz a limpeza da cidade, que a gente financia os serviços essenciais, que financia a educação, financia saúde, etc. Secretário, mas eu entendi a sua lógica e realmente faz sentido. Quer dizer, se você tem um aquecimento do mercado imobiliário, o imóvel valorizou, logicamente, o município tem que ter uma participação nisso. Mas, por exemplo, conversando com a Ana Paula da Brasel, a gente vê muito o seguinte: muitas vezes esse IPTU ele não está sendo, por exemplo, imposto ao locatário. Quer dizer, o cara loca, tem que pagar esse IPTU, e aí o que acontece? Por exemplo, no caso de um empresário, ele, sei lá, ele vai lá, alugou o imóvel e a gente sabe que ele tem que pagar o IPTU do imóvel, quer dizer, o IPTU é um imóvel que não é dele. E aí, por exemplo, e nesses casos como ficaria? Quer dizer, andaria para pensar a parte isso ou é impossível legalmente, não tem como se trabalhar isso? O Kleber, é o seguinte, nós temos um setor muito sofrido e assim, eu sou muito solidário com a Ana Paula, porque a gente tem essa outro viés, que é o viés Sebrae, o viés administração, o viés desenvolvimento econômico, e a gente tem convivido com a dificuldade desse setor. Só observando, na verdade ela falou assim, do aluguel, né? Só que eu estou colocando o seguinte, que geralmente o dono do prédio passa o IPTU para o cara pagar. É muito próprio, fica livre, né? O grande responsável pelo IPTU é o proprietário do imóvel. Uhum. Que esse legalmente, se você alugou o imóvel de alguém e ele combinou de você pagar IPTU, eu não vou atrás de você, eu vou atrás dele. Certo? Eu não tenho nem ferramentas legais para fazer isso. Certo? Eu vou executar ele, eu vou protestar ele, e diga-se de passagem, nós suspendemos os nossos protestos em vários períodos, né, para a gente facilitar a vida desse empresário, desse contribuinte, né? Suspendemos prazos tributários várias vezes, certo? Para dar essa condição. O certo? Eu não posso regular o todo por um grupo apenas, você entendeu? E essa questão dessa relação de aluguel e tudo, aí até uma relação mais própria dele. Por exemplo, ele tem o restaurante dele, que ele paga aluguel, que foi um dos setores mais atingidos. Então, tem que se iniciar. Eu acho que tem que, como o governo federal, e nós estamos tentando achar ações compensatórias para essa situação, mas também tem que ter, entre eles, um trabalho de falar assim, meu irmão, é o seguinte, ou eu vou desalugar e você vai perder o aluguel como um todo, ou vamos entrar no consenso aqui entre a gente. Porque eu não posso, de forma linear, isentar ou diminuir o imposto da cidade inteira por causa de um setor, sendo que eu estou vendo a cidade, quem comprou apartamento X valorizou para 2x e ele está vendendo e tendo um lucro de X. Para quem tinha um imóvel que valia tanto, um terreno que ele sequer constrói e fica aí, às vezes, nem limpar o lote ele não limpa, e está valorizando. Então, a política pública ela é ampla, ela é feita num contexto da maioria. É que nem eu te falei, eu acho que o poder público como um todo tem que olhar esse setor com muita especialidade, muito carinho. Agora, com formas compensatórias prontas para isso. Eu não posso abrir uma forma linear e outras pessoas vão se beneficiar em função de uma conta que tem um problema sério que é reconhecido pelo município, mas só que não é a forma de eu resolver. Não é a forma. Layala? A gente mata a vaquinha. É verdade. A pandemia, a gente percebe que ela assim, exigiu dos gestores uma nova forma de planejar os orçamentos, de planejar suas ações. Né? A gente tem falado muito dessa questão da transformação digital, né? Tanto instituições públicas quanto privadas. Nós mesmos, como você mesmo bem disse, estamos hoje fazendo em forma de videoconferência, uma entrevista que talvez num outro momento seria num estúdio lá com o Kleber, né? Mas, assim, passado um ano agora de pandemia, de que forma que a capital está trabalhando para manter ou melhorar essa performance na questão da arrecadação, na manutenção da máquina administrativa, ou mesmo
oferecendo incentivos para que outras empresas, né, de fora se sintam atraídas para se instalar no município, porque a gente sabe que quando eles vêm, eles geram emprego, gera arrecadação, gera oportunidades de negócios, né, de formas variadas. Como é que está, assim, esse cenário, vamos assim dizer, né, com o olhar do senhor, agora que também está à frente da Secretaria de Governo? Isso. Bom, eu tive uma rápida passagem, a prefeita pediu para mim fazer um trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esse decreto que ela publicou, desvinculando o alvará de habites do alvará de funcionamento, as pessoas às vezes não entendem a dimensão disso. Mas com essa vinculação, e ela deu prazo de 2 anos para quem quiser montar a empresa, alugar aquele espaço, o que acontecia com essa trava? Nós perdimos muitas empresas foram montar em Luz e Mangues, porque entendia que aqui era muito burocrático. Então, a gente tem que trabalhar em todas as áreas para desburocratizar isso. E, às vezes, o cara não tinha com habites, por quê? Porque lá no início de Palmas, ele foi levando e construiu uma área comercial, um galpão sem o afastamento da frente. O que não precisa de afastamento. Por quê? Porque todo mundo sabe o tamanho que tem uma calçada numa área industrial de Palmas. Então, realmente, ele quis ocupar o espaço todo, porque ele precisava do espaço todo. Aí, aquele imóvel ficava impedido de poder ser alugado, e aí o cara já tinha a renda do aluguel, de montar uma empresa que vai gerar impostos para a cidade, como também gerar emprego. Entendeu? Então, você cria uma condição de trava que não é assim que você regulariza a cidade. Não é assim. Você tem que, observar que, às vezes, um Ctrl-C, Ctrl-V de uma lei de Maringá, de Marília, de não sei de onde, pudesse ser uma lei que efetivamente venha a dar certo aqui. Não. Por exemplo, nós temos um outro decreto sendo discutido para regularizar a questão dos tótems. Foi feito um Ctrl-C, Ctrl-V de cidade que as calçadas é desse tamanhozinho. Agora, nós temos calçadas largas, que nesses locais cabem tótems para poder divulgar as lojas, para fazer o negócio bem arrumado, bem organizado. Então, são incongruências na legislação que impedem, nesse caso do alvará de habites com o alvará de funcionamento, impedem o crescimento. Eu tenho a previsão de recebimento de 12 milhões de alvará de funcionamento. Isso era altamente comprometido, porque as pessoas até abriam as empresas e ficavam sem alvará. Não consigo tirar, vocês não se entendem, a prefeitura não libera. Né? E você só bresta o desenvolvimento econômico. Isso aí não existe isso. Você tem que passar por cima disso e tentar achar formas burocráticas de fazer a coisa crescer. E simplificar. Alexandre? Só uma continuidade em relação a... É um ponto polêmico, né? Que eu particularmente concordo com a questão de como foi instituídos os decretos, a questão toda para reduzir a circulação de pessoas e tudo mais. Para mim, tem um ponto muito positivo sobre o combate à pandemia. Mas a gente sabe também que foi um ponto muito polêmico, né, secretário? Em relação aos comerciantes, toda a parte econômica da cidade. Eu queria saber do senhor o que vocês têm planejado, né? Porque a pandemia, por mais que a gente tenha a questão da vacina, por mais que a gente tenha a questão do que a gente espera no cenário ideal, essa pandemia se mostrou muito instável em muitos aspectos. Existe um planejamento para que esses decretos reduzam, mitiguem um pouco o impacto sobre a arrecadação, sobre a tributação? O que vocês têm pensado como esfera municipal em relação a isso? Essa questão da contenção das pessoas, dessa forma sanitária de proteção, que é uma fórmula que é essa mesmo, não tem outra, até porque os números revelam, né? Nós fizemos lá aquele momento crítico, foi caindo, já regulando. Ninguém, hoje, em Palmas, e já há muitos dias que não existe pessoas na fila para ir para a UTI, ou pessoas na fila para ir para um ventilador, para um respirador, né? E como já tivemos períodos como este. Então, isso só existe por isso, né? Agora, isso recai sobre a figura do Estado, em todos os níveis, a total responsabilidade nesse processo. Quando isso parte até para uma situação comportamental, né? Então, você abre uma condição de uma abertura maior, aí
a molecada faz festa e junta 1.000 pessoas numa festa. Aí você vai soltando e a coisa vai. Aí você pega um lugar que vai muita gente e as pessoas começam. Aí é muito difícil isso aí é muito complicado, essa situação toda. Agora, as decisões do município, o Prefeito Cíntia tem toda a tranquilidade. Qualquer um que quiser fazer questionamento contra ela pode fazer à vontade, como tem feito, e nós estamos respondendo tudo. Nessas medidas, todas elas, agora nós divulgamos o cronômetro, né? Cronômetro, você tem dificuldade de tanto R na boca. Então, mas o cronômetro é justamente a métrica que fala, olha, está assim, passado. Ou fecha, ou diminui, ou vai colapsar. Né? E aí fica público o dado sanitário, o dado de saúde, obviamente, com a medida. Antigamente, isso, a gente tinha, o COI internamente, tinha esses dados internos e vinha trabalhando até achar uma forma que seja de fácil assimilação para a sociedade, para ela entender o porquê. Né? Agora, isso vai ser sempre uma linha difícil. Né? Primeiro, que é uma decisão difícil, você fazer fechamento, você restringir. E, sob o ponto de vista constitucional, tem até, como é que é? O direito de vida, você está infringindo. Há questionamentos diversos nisso, mas isso o mundo inteiro fez isso. E aí? Né? Igrejas lá, templos que só na peste bubônica lá atrás foi fechado com o corona. Né? Então, não é uma coisa inventada aqui. Por certo, nós estamos num processo de reabertura. Esse processo tem a secretária Mila, mais uma vez eu não menciono o nome dela, tem trabalhado muito nessa questão dos protocolos. Né? Por exemplo, as academias entenderam bem, está funcionando bem a academia. Eu acho que não precisa fechar a academia mais. Né? Outros estabelecimentos estão com mais dificuldade, não conseguiram. Quando você abre, vira bagunça. Então, o que precisa é isso, é a sociedade entender o processo e, na visão de negócio, você tem que entender que você não pode insistir com um negócio que não tem perspectiva para ir mais. Você tem que mudar. Né? Infelizmente, alguns negócios não serão mais como no passado. Se você vai falar assim, quanto tempo nós vamos ter um show com 5.000 pessoas? Não vai. Eu creio que nem tão cedo. Só depois de uma vacinação em massa completa, com segurança de resultado. Porque até depois de vacinado, as pessoas estão com medo. Né? Então, isso assim, a gente olhando aí aquelas questões bíblicas, né, que aconteceu no Egito, né, aquelas que chamavam de pestes, de situações, você vê aqueles filmes. O que ocorreu agora foi um negócio que mobilizou o mundo inteiro e que mudou, ou muda a concepção das coisas, ou não volta mais ao status quo. Né? E aí a gente tem que avançar nisso. Né? E aí a gente precisa do SEBRAE para conscientizar o empresariado, a gente precisa de uma repaginação na forma de pensar, a gente precisa de uma série de hábitos que a gente já adquiriu que não voltam mais. Secretário, até falando sobre todas essas questões, logicamente que a gente sabe que a licitação não passa por sua mão, mas o dinheiro passa por sua mão, né? E a gente vê alguns vereadores se movimentando, dizendo que está pagando muito caro pelo preço da ivermectina, de remédio, o remédio que pagou aqui não sei quanto, lá em Araguaína pagou 10 vezes menos e tal. Como que a administração tem recebido isso? Como que vê essa questão? E como explica essas diferenças de preço? Até porque a gente sabe que a gente está no mercado que tem variado muito, né, por conta justamente de demanda, oferta e tal. Mas, de toda forma, existe a denúncia, existe a vereador se movimentando, dizendo que tem superfaturamento, e como que o dinheiro passa pela sua mão, apesar da licitação, acredito que não. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Bom, primeiro, quem se atrever a ser agente público está sujeito a qualquer tipo de questionamento e tem que estar pronto para explicar claramente para as pessoas o que está acontecendo. Por certo, vamos também avaliar qual é a origem desse movimento. Não fica difícil saber que é uma origem política. Legítima, sim,
Todo movimento político é legítimo, não há ilegitimidade. O que ocorre é assim, não é o fazer, é como você faz as coisas, né? E, de fato, nós temos, em todos esses, por exemplo, foi mencionado no fato como esse, o relatório da CGU, o relatório da CGU, se você ler o final dele, eu te mando, a conclusão é pela regularidade, você entendeu? Essa questão dos testes, nós temos o Ministério, o Ministério da Saúde, tem um site, eu também te mando o link, que é onde regula o preço de tudo pelo dia. Porque esse momento de pandemia não é o preço. Você pegar Porto Nacional 15 dias antes, Palmas 15 dias depois e Gurupi 15 dias depois. Não vai dar certo. Porque o que regula esse preço é a indústria tem esse produto em abundância, o preço vai lá para baixo. Deu escassez, o preço sobe. Regulou de novo, o preço desce. Então, você não pode, de forma grotesca, fazer ilações e fazer uma condição que eu vejo até assim, uma litigância, né? Uma litigância de uma situação por um palanque meramente político. Né? Então, a gente tem que ter mais cuidado com isso, isso tem que ser mais devagar. Agora, por certo, nós temos uma comunicação direta com os órgãos de controle. Todos esses processos são alimentados nos órgãos de controle, são alimentados no portal da transparência, e temos a explicação por tudo. Por exemplo, daqui a pouco eu te mando a história todinha dos testes. Enquanto Palmas e o Tribunal de Justiça, no mesmo dia de data, comprou um teste a R$70, na precificação nacional era 93. E aí? O Brasil inteiro comprou a 93, a gente comprou a 70, e nós somos o que dizem por aí. Então, é preciso ter responsabilidade pelo que fala, pelas coisas. Eu acho que política é um negócio muito legítimo, tem que ser tratado mesmo, tem que ser discutido. Agora, você não pode passar aos níveis da responsabilidade, e muito menos de subestimar a inteligência das pessoas e da sociedade. Porque ao passo que a sociedade vê que aquilo passa a caminhar por uma ilação, né, passa a caminhar por uma litigância, aí a própria sociedade entende e aí as coisas vão se clarificando. Então, pode ter certeza. Eu, de fato, a única secretaria que a gente não paga é a saúde, né? Tudo feito por lá, mas, com certeza, tudo que foi feito lá foi feito com responsabilidade, porque nós já nos incumbimos de formar um grupo, analisar o processo com carinho. Erro na gestão pública pode haver em qualquer lugar. Você erra com seu filho, você erra dentro de casa, você erra, às vezes, por falta de atenção, ao atravessar um sinal de trânsito. Beleza, errar é passivo. Agora, você, dentro da gestão pública, nós estamos aqui, é uma gestão que faz as coisas de acordo com o que manda. E tem sempre pautado assim. Nós já estamos aqui há 2 anos e nós não tivemos nenhuma operação da polícia em nenhum nível aqui dentro da prefeitura. Nós não tivemos nenhum relatório forte, que se tivesse já tinha vindo à tona. Ficam pegando o processinho pelas metades e dizendo pela metade o que ele é e o que não é. Então, acho que não é bem por aí. Certo. Layala? Eu penso assim que essa iniciativa que o senhor trouxe a respeito da separação aí, né, dessa desvinculação do alvará em relação ao ABITS, realmente para a gente que acompanha os pequenos negócios é algo que vai realmente trazer assim, um impacto muito positivo, né, para quem está querendo abrir um negócio. E eu estava pesquisando outro dia, lendo um assunto a respeito da MP 1040, que é uma MP agora do mês de março, que está falando sobre essa questão da demora, né, que é ocasionada para abrir a empresa devido à exigência da vistoria prévia. Então, assim, eu penso que, pelo que está sendo falado nessa medida, é algo muito interessante, porque a gente sabe que tem os empreendimentos que são de baixo risco e que isso pode, de uma certa forma, ser acelerado para a gente incentivar essa abertura das empresas. Até peço meio que assim, desculpas de estar insistindo tanto nessa questão, né, das empresas, mas é porque, de fato, a gente já trabalha há muito tempo com isso e a gente enxerga realmente que não dá para as pessoas dependerem totalmente, né, do serviço público, do cargo público. Então, a gente enxerga realmente o empreendedorismo
como uma forma de fazer o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento local girar dentro da cidade. Então, assim, a minha pergunta para o senhor hoje, enquanto essa MP está aí rodando, né, isso já pode ser algo que a prefeitura logo em breve vai estar praticando, a prefeitura já está, vamos dizer assim, preparada para poder aplicar essa MP a partir, né, depois da votação final aí. Como que está isso? O Brasil ele tem um problema sério, né? Às vezes ele cria algumas leis e às vezes não pegam, né? E precisa uma mudança cultural para essa lei pegar, né? Uhum. Então são fatores que a gente tem que e quando eu disse aqui no início que um dos maiores problemas culturais do setor público brasileiro é a presunção de culpa, esse é o grande ponto que tanto a Lei de Liberdade Econômica como essa MP atuam, né? Uhum. Que dá a condição de você acreditar no empresário, responsabilidade, né? depositar a responsabilidade. E se ele cometer alguma coisa errada, aí você vai punir. A prefeitura fez um negócio interessante. Hoje a gente procura entregar um alvará de construção e um alvará de habite dentro de 48 horas. Por que ela faz isso? Você dá a entrada no alvará de construção, ela faz uma análise prévia, se mais ou menos tiver no rumo, ela te dá o alvará de construção. Aí ela vai analisar o projeto. Aí por que ela fez ela acreditou naquele pedido, naquele projeto? Porque, primeiro, ele é feito por um RT, ele é feito por um engenheiro, por um arquiteto, que é obrigado a conhecer as leis do município e é obrigado a fazer um projeto corretamente. Uhum. Senão, o conselho dele vai lá e pune ele como mau profissional. Se ele fez isso, eu presumo que aquele projeto vem certo. E aí eu vou analisar. Se tem alguma coisa errada, ainda na fase de construção, eu vou liberar a construção, ele vai construir, ele vai rodar o desenvolvimento econômico, ele vai contratar pessoas para trabalhar, ele vai comprar no comércio local e tal. E se eu conseguir analisar o projeto dele antes da realização do HABITS, da mesma forma. Eu dou as recomendações, ele corrige, conserta a obra, ou eu anulo, já faço a anuência, depois eu dou o HABITS, que é a conclusão da obra. Então, todas essas leis novas, a Lei de Liberdade Econômica, todos esses, já é uma nova forma de pensar da figura do Estado, uma forma moderna. Você acreditar mais nas pessoas. Então, não é aquele costume, aquela velha frase, né? Para mim, todo mundo é bandido até que se prova o contrário. Não é assim que você tem que tratar o contribuinte, muito menos a classe produtora desse país. Você tem que tratar, você é inocente até que você me prove o contrário. Então, uhum. Princípio da boa-fé, né? E isso, devagar, no poder público, alguns municípios avançam mais, que é o caso da Prefeitura de Palmas, que a prefeita tem esse pensamento. Então, aonde ela pode trabalhar em afastar essa presunção de culpa das pessoas, tem sido feito, né? Bacana. Alexandre? Secretário Rogério, eu falar igual a Layala, eu peço desculpa por ficar batendo uma tecla, mas eu preciso esclarecer, isso é uma questão até pessoal de querer entender como é que funciona nesse momento a mente do gestor, né, do nosso município. O senhor disse para nós mais cedo, quando eu perguntei sobre o IPTU, que você tinha acabado com o IPTU progressivo no tempo. Né? Você falou, eu acabei com o IPTU progressivo. Né? Foi só a afirmação. Mas o IPTU progressivo no tempo ele tem uma função social, né, de acordo com o centro da cidade, ele tem a função para reduzir esses grandes vazios urbanos, para dar mais qualidade para a população e acabar com essa especulação imobiliária de pessoas que têm grandes lotes aí que não são utilizados, e é uma forma do município meio que fazer uma política pública de fato dar essa função social da propriedade que tanto versa o Estatuto das Cidades e a nossa Constituição. Eu queria entender como é que você pensa quando você fala que eu acabei com o IPTU progressivo. É nesse período de pandemia ou é a mentalidade da gestão que quer acabar com o IPTU progressivo? Eu lembro que ele foi aprovado no Legislativo, acho que da época do Raul Filho. Na época do Amasta, ele foi colocado em prática, e agora na gestão da prefeita Cíntia, eu não vejo muito ele sendo executado. Eu queria entender como é que vocês pensam, qual o planejamento sobre esse IPTU progressivo. Perfeito.
foi maravilhosa a sua intervenção, até para explicar com muitos detalhes para a sociedade o que seria isso. E eu não tenho medo de dizer, e assim, digo isso de peito aberto. Foi a coisa mais mal concebida que eu já vi em toda a minha história. Eu tenho 28 anos que eu sou fiscal de tributos do município. E atuo e gosto da matéria. Sou um tributarista, gosto da matéria, que fez atuar em várias outras funções, mas é uma matéria que eu gosto, de administração tributária, de gestão tributária. O formato que existia, o problema não é o conceito. O conceito de IPTU progressivo talvez seja um dos melhores formas de tributar, porque ele é pedagógico, né? Ele combate vazio urbano, ele combate especulação financeira, ele combate tudo que é de ruim no mercado imobiliário e no desenvolvimento urbano, certo? O certo foi feito totalmente errado. Da noite para o dia. Por exemplo, eu te dou um exemplo claro de um pioneiro que tem um lote na Arce 71, 704 Sul, de 200 metros quadrados. E o IPTU dele saiu de R$300 e na última progressividade estavam cobrando dele R$5.000. Agora eu te pergunto, o IPTU de um lote de 200 metros quadrados, de um pioneiro que praticamente ganhou aquele lote. Quem sabe da história de Palmas comprou a preços módicos porque ele era um funcionário público, né? Isso é a história de Palmas que fez isso acontecer. Aí eu te pergunto, ele é um especulador? Eu te pergunto, ele está impedindo o vazio, algum vazio urbano? Ele está promovendo vazios urbanos? Então, assim, foi mal concebido e não tinha outra forma de você, a não ser acabar com ele, como nós acabamos, como a prefeita Cíntia acabou com ele, não existia outra forma. Agora, para você instituir um IPTU progressivo inteligente, primeiro você tem que estabelecer uma boa proposta. Depois, você tem que fazer audiências públicas. Você tem que discutir isso com a sociedade. A sociedade é que vai dizer como é que é a forma melhor e onde tem que ser feito. Depois, você tem que estabelecer, sem corporativismo e sem interesses escusos, algum tipo de... aonde vai ser. Por que você põe em certos lugares e você não põe em outros? Por que você pôs no lugar que não precisava e deixou o lugar que precisava de fora? Aí não está certo. A gente não precisa aprofundar na legislação, na matéria, para ver que estava tudo errado. Entendeu? Não somos contra o IPTU progressivo, nós acabamos com aquilo que estava totalmente errado. E não tinha nada que aproveitasse, a não ser levar ele para o zero e começar ele de novo. Entendeu? Porque era uma Cíntia, era um município sequestrando bem público. Imóveis que ele chegava na quinta progressividade, o valor do imposto que ele devia para a prefeitura é maior que o valor do imóvel válido na sociedade. Derrubamos o valor dos imóveis. Por que valorizou muito Palmas? Porque houve esse ajuste na área tributária. Aí voltou a aquecer, mas tivemos momentos que nego dava de graça o lote aqui. Falei, não, estamos aí, assume essa dívida que eu quero correr disso. Eu só quero meu CPF limpo. Como foi o caso desse que eu te expliquei? A pessoa queria falar assim, não, ó, veio aqui, eu quero entregar esse negócio para vocês aí. Eu ganhei isso aqui no início e eu imaginava que eu ia ter um patrimônio. Não é um problema desse tamanho, com oficial de justiça na minha porta, com protesto. Eu sempre fui um cara que a minha vida é correta, hoje eu estou um negativado na sociedade. E não pretende retomar esse projeto, como o Piara perguntou? Sim, porque ela esbarra naquilo do refis. Nós temos que achar uma forma de como que nós vamos fazer essas audiências públicas, como que nós vamos discutir isso, sem poder aglomerar, né? Então, mais um estudo nesse sentido está sendo feito e obviamente, ele depois da Lei 400 mudou o plano diretor da cidade, a gente precisa levar em conta ele, né? Porque houve uma expansão urbana, houve outras áreas que se acentuaram e se tornaram áreas do plano diretor e obviamente, áreas urbanas, né? Então, mudou muito. Então, uma lei, a partir da Lei 400, né, que foi aprovada no fim de 2018 e, obviamente, começou a prevalecer em 2019, ela merece muito reparo. Tanto é que nós temos outras leis, dada a Lei 400, nós precisamos reformar. Nós precisamos fazer uma nova lei de uso do solo, nós precisamos fazer um novo Código de Obras, nós precisamos fazer um novo Código de Postura, microparcelamento urbano, uma série de aparatos para a gente dar um verdadeiro ordenamento urbano para Palmas e um novo modelo. O projeto que o Grupo 4 fez lá atrás está todo errado? Você está dizendo isso que está errado? Não.
É um projeto de mais de 30 anos. Não existe projeto que perdoe 30 anos com toda a modernização. E outra, tem muito projeto, muita coisa que você faz. Por exemplo, hoje fala-se muito do lote lindeiro. Também estamos discutindo isso. Fez aqueles lotes da JK ali, tem vários lugares que é aquele que tem marquise. Aquela parte do fundo, por exemplo, todo mundo ocupa aquilo, tal, vai aquilo. Aquilo tem que ser colocado disponível para vender. Aí eu não posso vender de forma aleatória. Tudo que é do município tem que ser vendido por leilão. Aí como é que eu abro um leilão para o cara comprar a parte de baixo, sendo que ele não pode subir mais do que 3 metros, porque de cima já é de outro. Então, só serve para aquele cara. Então, aí entra o aspecto jurídico, entra o questionamento jurídico dos órgãos de controle, que está certo, e a gente precisa dar caminho a tudo isso. Agora, essas discussões não são simples, assim, simplistas, né? É igual a reforma tributária. Tem gente que acha que é só, não, põe lá imposto único e deixa a coisa no ar. Não é assim, é muito complexo. Certo. Vamos para a última rodada agora. Eu bato numa outra questão também e volto sobre a questão da arrecadação. Muito se falou que os municípios receberam muito dinheiro. Palmas, por exemplo, foi a cidade que mais recebeu repasse por conta da Covid em 2020. E em termos de arrecadação, o município tem alguma coisa a reclamar? Como que arrecadou o IPTU, ISS, enfim, os impostos municipais e as transferências? Quer dizer, isso aí, vocês sentiram um aumento de arrecadação no período por conta de tudo isso, até se eu não me engano, Palmas, parece que eu vi algo em torno de 20 milhões, só de algumas transferências extras aí só por conta da Covid, e também os impostos municipais, quer dizer, como que foi esse impacto na arrecadação à Covid no ano passado? A linha de administração tributária do município é buscar esse equilíbrio e, obviamente, tentar fazer com que a sociedade não seja massacrada e, obviamente, também a gente não possa ter falta de recursos para o financiamento público das necessidades do município. Por certo, nós tivemos queda em algumas receitas acentuadas em dados períodos, né? Buscamos a recuperação em outros períodos. Então, o ano de 2019, nós tivemos março ali, foi no rasgo, depois de junho que começou a recuperar e chegamos a níveis de equilíbrio do IPTU, pouco abaixo do que arrecadamos no ano anterior. Tivemos uma queda em torno dos 15% do ISS, né? O ISS caiu mesmo, porque o serviço caiu. Né? Que nem eu te falei, o ISS ele é muito atrelado ao que é feito de serviço. Se não tem muito serviço, a gente arrecada pouco. O ITBI, nós tivemos esse crescimento de 30%, que compensou muita coisa. Né? As transferências de ICMS, nós fizemos trabalhos anteriores, por exemplo, você tem ideia, o município de Palmas de 2018 perdeu o ICMS ecológico porque não fez um relatório. Nós reconstituímos, em 2018 eu fiz o ICMS ecológico, em 2019 aumentamos. Nunca foi feita uma contestação da redistribuição, porque como é que é o ICMS? O Estado arrecada 100%, pega 25%, e, de acordo com o índice de cada município, ele distribui para os municípios. Esse índice é calculado e ele é alimentado através das DIF, Documento de Informação Fiscal, que diz aquele ICMS circulou foi em Palmas. Então, aí ele cria a proporcionalidade. Nisso há muita distorção, porque, por exemplo, na nossa contestação tem uma questão de combustível, de Porto Nacional, com Palmas, e que tem aqui essa questão da base de Petrobras aí. Da Petrobras lá do outro lado, né, dos imantes. Ferrovia, né, que todo o combustível desce ali, então isso teve problemas de cálculo com isso, teve outras situações em Ipiranga, teve outros grandes que influenciaram, energia elétrica também. Então, aí a gente contratou uma consultoria, nós fizemos uma contestação. De 2018 a 2019, nós recebemos 4 milhões a mais de ICMS. De 19 para 20, a previsão 10 milhões. Então, essas medidas fizeram com que a gente não tivesse, no ano de 2020, uma queda acentuada. Né? Porque a gente, graças a investimentos tributários que a gente fez em outras áreas, deu uma compensada. O certo, está lá os números da saúde. Nós tivemos uma conta muito mais cara. Né? A despesa da prefeitura aumentou em função da Covid muito.
né, compensações, nós distribuímos cesta básica, nós fizemos uma série de outras situações para compensar esse momento difícil. E é tudo muito caro. E nem eu falei para vocês, eu fiz um cálculo para vocês aqui que eu não fiquei um dia internado, eu sou uma pessoa que custa R$2.000 só por ter pego a Covid. Quantas pessoas? Porque a média, meu irmão é médico, ele falou assim, em torno de 20% das pessoas que pegam Covid chegam a ser internadas. E esses 80%? Quem pagou por eles? Foi o município, ninguém. Acha que isso não tem custo. Né? Então, mas o município de Palmas, que tem um equilíbrio fiscal forte, tem. Essa Secretaria de Finanças que eu represento, ela tinha 9 veículos, hoje tem 2. O número de funcionários diminuiu. 85% dos servidores aqui são concursados. Entendeu? Então, assim, são medidas, são formas que você cria para você criar esse equilíbrio fiscal. Aí as pessoas falam assim, mas que beleza, a prefeitura é muito boa, é hatear pelo secretário de Tesouro Nacional. Mas para conquistar isso, meu irmão, não é brincadeira, não. Porque você tem que cortar na pele. Você tem que buscar ter receita maior do que a despesa. E esse equilíbrio, poucos conseguem. Eu estou no grupo da Abraço, secretário de Finanças, volta e meia os caras analisam os números que a gente manda para compartilhar, falar, minha vontade era ser secretário de Palmas. Certo? Mas isso é uma plantação. Né? E isso é gestão. A gestão, e é o que eu falo para a prefeita, eu sempre brinco com ela. A prefeita, meu relatório aqui não tem esse negócio de ficar filosofando, dissertando, até porque não sou um jornalista que sabe escrever. Mas a minha secretaria aqui te apresenta números. Meus números são esses aí. Se tiver ruim, pode demitir o secretário. O secretário de Finanças é a secretaria mais fácil de demitir o secretário. É só se os números vier ruim. Vier ruim, demite. Troca porque não está dando certo. Ele não tem nem o que justificar. O Graciliano Ramos disse que ficou muito conhecido quando ele foi prefeito no interior, que ele justamente fazia relatórios que eram verdadeiras peças, né, de descrição, assim, de poética. Eu vou que ele fazia. Presentear uma publicação que o CFA fez. Hoje eu estou presidente do CFA porque o presidente pegou Covid, está lá, eu estou doido para ele voltar porque eu não aguento mais responsabilidade. Mas, principalmente a coisa que não tem salário, viu, lá? Lá no Sebrae também não tem salário, não. Aí, ele trabalha muito. O CFA fez uma publicação de um relatório de gestão que ele fez na época que ele terminou o mandato dele lá, ele era prefeito, né? Aí, você precisa de ver o relatório que qualquer relatório do TCU se sente invejado pelo relatório que ele fez naquela época que ele foi prefeito, no começo do século passado. Exatamente, é fantástico. Vamos lá, para a última pergunta, Layala. Então, até coloquei aqui, agora, como a gente está falando muito aí de gestão, né, agora o senhor está à frente da Secretaria de Governo, como que o senhor pretende conduzir esses relacionamentos institucionais? Tem algum grande desafio aí pela frente, talvez lidando com a Câmara de Vereadores, né, já que o Executivo depende também de muita coisa que eles aprovam. Como é que está essa situação aí? Como é que o senhor enxerga? O nível de importância do Executivo ele está no mesmo nível de importância do Legislativo. O Judiciário que compõe esse modelo democrático que eu não vejo nada melhor a ser discutido e a ser implantado pelo sistema. O que precisa ter é um equilíbrio, né, nessa relação, nessa sistemática. Eu acho que tudo que se for feito para fortalecer a democracia, o processo democrático, e aí, no meu entendimento, ele tem que ser feito de forma elegante. Né? Tudo que se for fazer tem que ser feito de forma muito elegante, porque tem a chance de dar certo. Eu, quando assumi a Secretaria de Governo agora, recentemente, eu só pedi para o prefeito o seguinte: prefeito, não me peça um formato que não seja o de conciliação, porque eu nasci assim. Em tudo, o Kleber me conhece há muito tempo, em tudo que eu estou pelo meio, eu trabalho a conciliação. Entendeu? Então, isso não quer dizer, isso não se confunda com subserviência, isso não se confunda com tipo de situações negativas. Muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho trabalhado na Secretaria do Governo mais
de 10 vezes mais do que eu trabalho na Secretaria de Finanças. Eu vou dizer por quê. Porque o exercício democrático, e ele chama parlamento, não é à toa, porque é o lugar da fala, né? É o lugar da conversa. Então, ela tem que ser exercitada, tem que ser discutido muita coisa. Uhum. O governo, em todas as suas esferas, não pode ter uma postura arrogante para com o legislativo, nem de subserviência, nem de nenhum tipo de situação nesse sentido. Portanto, o governo tem que estar aberto, tem que poder recepcionar o que pensa o legislativo, ou pelo menos a maioria dele, né? E achar forma de você achar um caminho que dê resultado, né? Então, o Brasil ainda tem muitas dificuldades com essa relação, sabe, Cleber? Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, você sabe que, em maneira geral, no Brasil, 80% das leis que são aprovadas no Brasil, elas são iniciativa do Executivo. 10% são do Judiciário e 10% do Legislativo. Aí você tem um negócio que é a emenda parlamentar, que é o parlamentar dentro do Executivo. Então, não é um formato muito fácil de você atuar, porque o sistema não é legal. Assim, entendeu? O sistema não tem um formato legal. Certo? Em vários lugares do mundo, o legislativo não percebe, ele não tem. Eu fiz um curso pela Fundação Konrad Adenauer, na Alemanha, e nós fomos visitar uma cidade de 80 mil habitantes. Lá tem 60 vereadores. Sabe como é que é a Câmara lá? Um plenário e uma secretaria com 4 pessoas. Sabe o que vereador ganha lá? Nem R$1. Agora, skatista tem vereador, condomínio grande tem vereador, e é discutido, é um controle social. Então, isso é um formato. Eu estou dizendo que está certo aqui? Não estou falando isso. Mas, assim, agora, o formato que nós temos é esse, nós precisamos criar a relação mais correta e mais conciliadora possível da gente achar o denominador comum, né? E o que eu me propus para a prefeita Cíntia é justamente isso. Eu não tenho dia e hora. Estou à disposição de todos os vereadores, os trato com elegância, com carinho, com atenção, e vamos achar qual é a demanda, qual é o problema a ser resolvido. Vamos resolver em conjunto. Todos eles, obviamente, eu sei que a intenção do parlamentar são intenções republicanas, e nós vamos perseguir essas intenções republicanas com todo afim. Então, eu acho que existe legitimidade, nós precisamos reconhecer o vereador como uma figura legítima, ele tem um papel fundamental na sociedade, né? Mas também, obviamente, a gente tem que instituir um nível de relação que seja, a sociedade enxergue isso como uma coisa sadia. Alexandre, última questão. Última questão eu quero fazer agora para o Rogério Ramos, tributarista. É porque eu lembro que, e eu quero até um esclarecimento mesmo, é quase uma aula nesse momento. Eu lembro que no ano passado, no final de setembro, teve uma lei complementar 175, aquela sobre a mudança que veio burburinho, que agora o ISS vai mudar, né? Sobre a questão, não sei se você está por dentro dessa matéria, mas com certeza já foi ventilada, né? Porque isso traz impacto para pequenos municípios muito grandes na arrecadação, eu creio que, né? Não tenho essa vivência dentro de uma Secretaria Municipal de Finanças, mas eu creio que a arrecadação tem um impacto muito positivo. E eu acredito que Palmas também está nesse polo que vai ser beneficiado com a implantação dessa lei complementar, né? A lei complementar, ela 175, é aquela que ela trata sobre o tomador de preços, né? Para arrecadação, passar para plano de saúde veterinário, para os planos de saúde e principalmente por questão de cartão de crédito, né, de débitos, de cartão de crédito, débito, de leasing, alguns itens que têm um impacto muito positivo. O que antes era arrecadado na cidade onde estava a empresa, hoje é arrecadado onde tem o tomador de serviços lá, no município. Então, assim, eu queria falar, se eu falasse um pouco, porque eu sei, lá ela falou, eu vejo que para a implantação dessa lei vai ter que ser necessário também, além da questão federal, né, a padronização federal, vai ser a questão de um trabalho conjunto com o legislativo, vai ter que fazer a adequação, a transmissão de informações. Eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. Eu sei que é muito novo, a gente está menos de nem um ano dessa mudança, mas eu queria ouvir um pouco do secretário sobre essa questão. Qual é a expectativa para essa mudança nessa cobrança do ISS? Bom, rapidamente eu vou fazer um preâmbulo para você sobre essa questão de toda mudança tributária. É o seguinte, qual é a nossa realidade hoje?
E quando se fala em reforma tributária, por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. O bolo é um só, certo? O bolo tributário X. A despesa do Brasil como um todo, em cima desse bolo, é maior do que ele. Por isso que nós temos déficit no governo federal, nós temos déficit na maioria dos orçamentos brasileiros. Só não aqui em Paulo. Bom, essa questão que você colocou, ela interfere numa situação que eu acho que é a mais importante do Brasil, que chama Pacto Federativo, que é a distribuição do bolo entre governo federal, estados e municípios. Certo? O X de toda mexida em reforma tributária, e aí, se você mexe num cantinho dela, você cria um IVA, juntando o ISS com o ICMS, você tem uma condição que hoje o imposto que mais cresce é o ISS em números reais, e nós vamos ter daqui 10 anos os municípios fortalecidos. E um imposto em decadência é o ICMS. E aí você cria uma condição que daqui uns dias, e aí você iguala isso no IVA, daqui uns dias os municípios não suportam mais essa carga, esse valor tributário que ele recebe, não vai sustentar mais o município. Então, cria uma condição muito complicada nesse retorno. Eu acho que o sistema tributário brasileiro não pode ser mexido, como até tentaram. Eu acho que isso aí até para nós, municípios, foi uma coisa interessante, mas você não pode fazer da reforma tributária uma coxa de retalhos. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Certo? Porque alguém vai perder. Esse bolo tributário, a tendência é ser o mesmo, mas esse valor ele vai mudar ou para um lado ou para o outro. Então, alguém vai ganhar, mas alguém vai perder. Certo? Então, o que ocorreu nessa mudança da legislação foi a tentativa de uma adequação. Agora, isso tem uma situação até agravante. Assim, para o município de Palmas, excelente, que é bem estruturado tributariamente. Aí você tira uma condição do município como São Paulo e outros municípios que arrecadavam mesmo em cima dessas pessoas, tem corpo de auditores, tem contencioso fiscal, tem toda uma estrutura tributária para cobrar mesmo, porque o ISS é um imposto muito volátil. Eu consertei o seu relógio aqui e não emiti a nota, ele sumiu. Não é como o ICMS, que tem a indústria, a distribuidora, o comércio, a nota fiscal de consumidor. Então, aí você pega o lastro. O serviço não, é mais difícil você pegar o lastro. Então, ele é muito volátil e ele se perde com facilidade. Tendo esses municípios, a grande maioria dos municípios, 5.700 municípios brasileiros, a grande maioria não tem estruturas tributárias eficientes, acaba que muita coisa passa a se perder. Certo? Como tem empresas que se instalam em municípios pequenos e acham fortes e sonegar. Você entendeu? Então, por isso que eu te falo, o sistema tributário do Brasil tem que ser um negócio inteligente. Não se faz da noite para o dia, a reforma tributária. Ela é extremamente necessária. Né? Ela penaliza parte do empresariado que promove o desenvolvimento econômico. E a fórmula já foi aí. A forma de arrecadação através do MEI tem dado certo. A acessibilidade, porque o cara paga R$50, 50 e poucos reais, mas ali está garantido uma série de coisas, só que é um monte de gente pagando. O Simples é dessa forma. Paga-se um valor subsidiado, tanto é que nós agora prorrogaram de novo, nós pagamos de novo, o Simples foi prorrogado, as parcelas, beleza, isso dá um fôlego e tal, o município de Palmas está nessa também. Quando o governo federal prorroga, mas ele está prorrogando imposto nosso. O ISS de Palmas foi prorrogado junto com o Simples, porque grande parte do ISS que a gente recebe é do Simples, certo? Então, eu acho que veio para modernizar, porque, de fato, por exemplo, a prestação de serviço tem que ser executada no local da prestação. Fica muito ruim o cara instalar a empresa dele num paraíso fiscal, né, e ficar tranquilo, né, ele ter o controle ali, sei lá, não vou dizer as formas que se utilizam, mas nós estamos tratando de Brasil, né? E aí, quando eu vejo um cara botar num outdoor, olha, senhores, eu sou contador, eu sou administrador, eu sou o cara que tem a fórmula de você ter economia fiscal, né? de economizar com seus impostos. Por que existe isso? Porque a legislação brasileira dá brecha. Né? Então, é um negócio muito complicado. Agora, por certo, é um tema a ser discutido. Eu não acho que ele vai sair alguma coisa aí, porque o Congresso
a pressão está muito grande em cima disso, mas eu tenho muito espécie com isso aí, sabe? Porque, com certeza, algum ente da federação vai tomar algum prejuízo nisso. Tá certo, então, gente. Olha, eu quero agradecer muito a presença de todos. Rogério, muito obrigado. Nós entrevistamos então, o Rogério Ramos, administrador, secretário de Finanças da Prefeitura de Palmas, que deu aqui uma aula para a gente hoje sobre essa questão, principalmente da pandemia e outras questões tributárias. Rogério, muito obrigado, viu, por tua participação. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês. E quero agradecer também a presença da jornalista Layala Stoffel, jornalista, especialista em marketing, gestão organizacional e ensino de educação e jornalismo sobre temas contemporâneos. Ela atua no Sebrae Tocantins há 14 anos como assessora de imprensa e desde 2019 como gerente da unidade de marketing e comunicação. Layala, muito obrigado por sua participação. E também... Obrigada, Kleber. O meu amigo também, Alexandre Peara, jornalista, advogado, especialista em gestão pública, servidor do IFTO e atualmente trabalhando com assistência estudantil e na frente do empreendedorismo da instituição, ativista social e membro do coletivo Somos, que deu uma grande aula aí de eleição para nós no ano passado. Obrigado, muito obrigado mesmo, Alexandre. Obrigado para vocês também. Obrigado. Muito obrigado. E, pessoal, é isso. Nós terminamos, então, nosso quadrilátero dessa semana e voltamos semana que vem com outra importante personalidade, debatendo outro tema fundamental para o Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.